Um alerta da Organização Mundial da Saúde fez muita gente pensar 2 vezes antes de pingar gotinhas de adoçante no café ou abrir um refrigerante zero. Agora, a OMS considera o aspartame, um adoçante artificial, uma substância possivelmente cancerígena. A Organização Mundial da Saúde prometeu que vai continuar monitorando com atenção todas as evidências sobre o assunto. Ressaltou que, para a maioria das pessoas, o aspartame não apresenta riscos e apenas aconselhou moderação. Ainda não há mudanças nas recomendações sobre quanto aspartame pode ser consumido de forma segura, uma postura também adotada pela Anvisa. Mas o Instituto Nacional do Câncer passou a defender que todos os adoçantes artificiais sejam evitados. A decisão vem semanas depois de uma outra orientação da OMS sobre os adoçantes. Segundo a organização, essas substâncias oferecidas como alternativas ao açúcar não trazem benefícios a longo prazo em dietas para o controle de peso. O Ao Ponto de hoje fala das novas orientações da OMS sobre o aspartame e até que ponto é seguro consumir esse e outros adoçantes artificiais. Quem conversa com a gente é o repórter Bernardo Ionestig, que também conta se a decisão da OMS pode ter impacto na indústria alimentícia e no lucrativo filão dos produtos diet. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 18 de julho de 2023 começa agora. Vem com a gente! Bernardo Ionestig, bem-vindo mais uma vez ao Ponto. E esse alerta sobre os aspartames deixou muita gente de cabelo em pé e um pouco reticente para colocar aquela gotinha no café ou no suco. Mas para a gente começar o episódio, explica para a gente o que disse a OMS ao incluir a substância na lista de substâncias potencialmente cancerígenas. Oi, Felipe, Carol, obrigado novamente pelo convite. Então, Felipe, na verdade essa decisão é de um braço da OMS, né, uma agência interna da organização que se chama Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, IARC. E aí, de tempos em tempos, eles fazem uma análise de diversos agentes, né, alimentos, mas também fatores ocupacionais, outras coisas que podem causar câncer para avaliar se tem estudos que indicam um potencial cancerígeno. Então, eles analisaram alguns estudos, especialmente 3 estudos epidemiológicos, ou seja, que observaram o consumo de uma população durante o tempo de bebidas adocicadas pelo aspartame e compararam com a incidência de câncer. E eles observaram uma relação especialmente de um câncer de fígado. Só que a relação foi baixa, as evidências tiveram algumas questões, então eles consideraram limitadas e por isso enquadraram nessa classificação, que é chamada de possivelmente cancerígena. O Bernardo, e qual a diferença entre uma substância cancerígena e uma potencialmente cancerígena? Você falou que os indicadores são de que seria necessária uma concentração muito alta, né? Mas ainda há necessidade de novos estudos. Uma substância que é potencialmente cancerígena pode ser, entre aspas, promovida a cancerígena depois de estudos mais aprofundados? Pode sim, Carol. Essa classificação da IARC ela é dividida em 4 grupos. A gente tem o 1, o 2A, o 2B e o 3. O 1 são aqueles que são comprovadamente cancerígenos, que é quando a agência entende que existem evidências suficientes tanto do potencial de causar câncer em animais como em humanos. Quando esse potencial é só suficiente em animais, eles enquadram na 2A, que é a de provavelmente cancerígenos. A 2B, que é a que foi incluído o aspartame, que são os possivelmente cancerígenos, é quando a evidência ela é limitada tanto para animais quanto para humanos. E a 3 é quando não encontraram evidências, então meio que a substância está segura, não vai causar câncer. E aí os especialistas da OMS, eles deixaram bem claro numa coletiva de imprensa que anunciaram a decisão, de que a principal conclusão era que são necessários mais estudos sobre o tema para investigar se o aspartame realmente consegue causar câncer. Então eles querem, né, que a comunidade científica se debruce sobre isso e podem sim reavaliar no futuro e aí ou subir para uma classificação de cancerígeno ou até mesmo descartar caso tenham estudos maiores e melhores sobre o tema. O médico da Sociedade de Oncologia acredita que mesmo sem pesquisas conclusivas, a conscientização é importante. Uma higiene dietética, por assim dizer, melhor, incluindo um baixo uso de açúcar e de adoçantes, deve ser encorajado. Eu acho que esse é um fator que reforça, né, a evidência para esse encorajamento.
Só para a gente se situar, quais outras substâncias estão nessa mesma categoria 2B de potencialmente cancerígenas da OMS que agora também traz o aspartame? Então, são diversos fatores, né? Alguns dos mais chamativos assim, dessa categoria 2B é o extrato da planta aloe vera, né, que é conhecido como babosa, porque alguns estudos com animais, né, com camundongos que beberam uma água enriquecida com esse extrato da planta, desenvolveram um câncer de intestino grosso. Mas foram animais, né, e é uma coisa super experimental em laboratório, não tem estudos sólidos em humanos, e também não é um consumo que a gente faz normalmente da planta, mas ela está lá devido a essas evidências. Outra coisa que chama atenção é, por exemplo, legumes em conserva. Existe uma avaliação, até um pouco mais antiga, mas especialmente de um preparo em países asiáticos, né, como China, Coreia do Sul e Japão, que eles encontraram alguns estudos um pouco mais sólidos com animais, dizendo que talvez poderia induzir uma transformação nas células com hamsters, mas daquela formulação específica de legumes em conserva, só que foi tudo muito limitado, então eles só incluíram nessa categoria que é possivelmente. Então pode ou não pode, é bem aberto, mas tem uma evidência que indica um leve potencial. Essa lista dos produtos cancerígenos ou possivelmente cancerígenos tem tudo aquilo que a gente gosta, né? Porque carne vermelha, bebida alcoólica também, segundo a OMS, a gente tem que evitar, né, Bernardo? Sim, Carol. Inclusive, né, muita gente não sabe, mas a carne vermelha ela é enquadrada numa categoria acima da que foi o aspartame. A carne vermelha é hoje considerada provavelmente cancerígena. Então, as evidências são muito mais sólidas para animais, existem indícios em humanos, especialmente de câncer coloretal. A gente sabe que o alimento é importante para a saúde, mas o excesso tem sido destacado. Até mesmo bebidas quentes, com a temperatura acima de 65 graus, são considerados provavelmente cancerígenos, então seriam até um ponto de alerta a mais aí que o aspartame. Cafezinho com adoçante, então, é um combo, né? Agora, como você citou até, tudo uma questão de quanto você pode consumir de determinado produto. Alguns como as bebidas alcoólicas, a OMS diz que não há quantidades seguras para tal, mas não é o caso do aspartame. Inclusive não houve nenhuma mudança em termos de quantidade, né? Por que não houve nesse momento? A OMS não recomendou, por exemplo, reduzir qual quantidade que você pode ou não consumir daquele produto, no caso o aspartame, nesse momento? Felipe, como você falou, os que são cancerígenos, né, por exemplo, o álcool, o tabaco e até a carne processada, então salaminhos, presunto, eles não têm, eles são um ponto mais de alerta, assim, existe realmente uma recomendação para que diminua o consumo. Mas em relação ao aspartame, como eu disse, a decisão de possivelmente cancerígeno foi da IARC, que é uma agência da OMS. Mas existe um outro braço da OMS, que é o Comitê Conjunto de Especialistas em Aditivos Alimentares, da OMS e da Organização para Agricultura e Alimentação, né? É um nome bem grande, mas esse comitê, ele é o responsável por fazer uma avaliação de risco da vida real. Então é ele que pega as evidências disponíveis, a decisão da IARC e analisa isso tudo para dizer para o consumidor e para a indústria, isso aqui nessa quantidade causa câncer, isso aqui é nocivo, isso aqui não é. E o que eles decidiram, porque foi uma decisão anunciada em conjunto pelos dois braços. E essa decisão do comitê, que é a mais relevante no momento, diz que as evidências são insuficientes para alterar um limite seguro de gestão do aspartame que já existia desde 1981, que é de até 40 miligramas do adoçante por quilo corporal por dia. Então, uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, pode consumir até 2.800 miligramas de aspartame e continua seguro, de acordo com a OMS. Mas aí o que o povo quer saber é quantas latinhas de refrigerante zero dá para beber por dia, por essa conta aí? Quanto tem numa latinha, por exemplo, de refrigerante? Então, Carol, uma lata de refrigerante zero, né, que esse adoçante é muito usado nas bebidas e alimentos light, diet, que substituem um açúcar por um adoçante artificial. E o refrigerante zero, ele costuma ter na lata de 350 ml 42 miligramas de aspartame. Ou seja, teria que ser um número gigantesco de latas. Alguém de 70 quilos ultrapassaria esse limite máximo se consumisse mais de 92 envelopes de 800 miligramas do adoçante por dia. Isso de sachê, que tem em média 30 miligramas de aspartame. Ou 700 gotas por dia, no caso de aspartame líquido, já que cada gota tem 4 miligramas.
Só a questão é que a gente consome aspartame em outras substâncias durante o dia também. Tem um adoçante, às vezes, que a gente usa em casa, no café, tem no chiclete, tem num doce que a gente come industrializado. Mas realmente, assim, eles deixaram bem claro que é um limite altíssimo, é bem difícil de chegar. Mesmo com esse limite altíssimo, e apesar da recomendação da OMS só incluir o aspartame, o Instituto Nacional do Câncer ele foi além, ele pediu que a população evite qualquer tipo de adoçante artificial. O INCA ele emitiu uma nota técnica logo após a decisão da OMS, em que ele resume a decisão e faz uma consideração de que a população deveria evitar o consumo de qualquer tipo de adoçante artificial e adotar uma alimentação mais saudável. Essa recomendação, na realidade, ela é meio que um consenso entre as autoridades de saúde, que a população deveria diminuir o uso de adoçante artificial, não substituindo por açúcar, mas reduzindo a adição de um açúcar extra nos alimentos. Então, buscar consumir alimentos que já sejam adoçados naturalmente, como frutas, né? Todo aquele movimento para uma vida mais saudável. Mas essa recomendação, o INCA ele diz que os estudos analisados pela OMS são de alta qualidade, então ele reconhece que existe sim uma evidência de que o aspartame pode causar câncer, mas essa recomendação ela não é exatamente por causa disso, ela é muito mais além, num sentido de saúde mais ampla, que não é só do INCA, mas eles chancelam sim esse potencial. E aí isso vale para todos os adoçantes? Porque eu me lembro, por exemplo, quando eu estava grávida, não podia tomar adoçante, o único que podia era a sucralose. Tem recomendação também para outros tipos de adoçante, como é o caso da sucralose? Então, essa recomendação para diminuir o consumo do adoçante artificial não é restrita ao aspartame, é para todos os adoçantes artificiais. Os especialistas explicam que tem adoçantes melhores e piores. Por exemplo, aqueles de origem natural, que é a stevia, o xilitol, eles são considerados melhores para a saúde porque existem menos estudos que indiquem esse potencial de causar doenças em quantidades exorbitantes. Mas, no geral, a indicação era diminuir. É porque o aspartame ele é contraindicado para mulheres grávidas e para pacientes portadores de fenilcetonúria, que é uma doença. Então, por isso que eles pedem para não tomar o aspartame. Existem algumas especificidades de cada um que pode haver uma orientação diferente, mas no geral é para diminuir todos. Os adoçantes sem açúcar mais comuns citados pela OMS são acesulfame de potássio, aspartame, advantame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralose, estévia e derivados de estévia. Eles, portanto, não devem ser usados para controlar o peso de acordo com a OMS. A recomendação não se aplica a açúcar de baixa caloria e álcool de açúcar, os chamados polióis, como o eritritol e o xilitol, por exemplo. Esses sim não têm restrição. A OMS sugere que as pessoas passem a consumir alimentos com açúcares naturais, como frutas, e claro, também alimentos e bebidas sem açúcar. Foi mais vamos dizer, entre aspas, um golpe contra os adoçantes, porque em maio, a OMS emitiu uma recomendação afirmando que não há benefícios a longo prazo no uso de adoçantes para perda ou controle de peso. Esses documentos da OMS, essa recomendação do INCA, isso pode ser o começo do fim da demonização do açúcar ou a recomendação é simplesmente você não adoçar tanto os alimentos? Então, tiveram essas novas diretrizes da OMS, eles basicamente analisaram vários estudos e concluíram que o adoçante artificial não é eficaz em controlar o peso. Porque o que acontece? Muitas pessoas trocam o açúcar por adoçante porque o adoçante ele tem menos calorias, então teoricamente ajudaria a gente a controlar o nosso peso, mas o que a revisão mostrou é que a longo prazo isso não é realidade. Os motivos são mais complicados de entender, mas a análise observacional diz isso. Então, o que eles falam é que não tem benefício real em você escolher usar o adoçante artificial, porque ele não vai te ajudar a controlar o peso e ainda tem esse risco que tem começado a ser apontado em alguns estudos de não só ser possivelmente cancerígeno, mas de aumentar talvez um pouquinho o risco de doenças cardiovasculares e diabetes. Só que a recomendação não é trocar para o açúcar, porque o açúcar também tem riscos para a saúde em altas quantidades. O pedido é mesmo diminuir, que é o mais difícil para todos nós, diminuir a adição
do açúcar e do adoçante. O pessoal da turma do café sem açúcar venceu, né, minha gente? Nossa. Eu não consigo. Não, vocês venceram, parabéns. Ô Bernardo, e quem é diabético ou tem alguma recomendação de restringir o consumo de açúcar, para essas pessoas vale também essa recomendação ou aí é diferente? Não, aí é diferente, né? Tanto a OMS quanto os especialistas explicam que tem alguns casos em que o médico da pessoa indica a troca pelo adoçante artificial como de pacientes diabéticos. Essa troca é positiva, deve ser considerada assim pelo paciente. Mas são casos específicos muito relacionados à doença, especificamente a diabetes, que é o mais comum. Agora, Bernardo, tem um outro lado, né, que é o lado da financeiro, que é o lado da economia. A indústria alimentícia reagiu bem a essas diretrizes, porque os produtos adoçados artificialmente são uma fatia considerável do mercado. As opções são incontáveis, vai desde o refrigerante até o adoçante de gotinha do balcão, até produtos que a gente nem imaginava que tinham versões zero, até pasta de dente. Tem algum tipo de reação por parte desse setor da economia? Tem sim, Felipe. Então, oficialmente, a reação dessas indústrias é de que a decisão da OMS não impacta a produção dos seus produtos. Até mesmo grandes associações internacionais, como a Associação Internacional de Adoçantes, o Conselho Internacional de Associação de Bebidas, e aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, que é quem representa os produtos diet, todas elas meio que saudaram a decisão da OMS de não alterar o limite considerado seguro. Então, eles destacaram que essa lista da IARC de possivelmente cancerígeno envolve diversas outras substâncias do dia a dia e afirmam que o que importa mesmo é a decisão do comitê, e como a decisão do comitê disse que ainda é seguro no limite de 40 mg por quilo corporal, eles disseram que isso é um reforço à segurança do aspartame nos produtos, indicando que não vão substituir, até porque o aspartame é muito utilizado, né, como você comentou, tanto em refrigerante, gelatina zero, até pasta de dente. Ele tem um potencial de adoçar 200 vezes mais forte do que o açúcar, então seria realmente um trabalho muito grande de trocar por outro, mas não é o que parece que vai acontecer. Bernardo Ionechig, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado, Bernardo, volto sempre aqui ao ponto. Eu que agradeço, Carol, Felipe, muito obrigado pela oportunidade, viu? Um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.